Olá! A Covid-19 trouxe até nós a maior paralisação da economia dos últimos 20 anos. Segundo os números da PNAD e do IBGE, no trimestre entre março e maio deste ano, mais de 50% dos brasileiros em idade de trabalhar estavam desocupados. É o maior percentual desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Ao mesmo tempo, os números do Banco Central indicam que os brasileiros nunca pouparam tanto. No mesmo período, de março a maio, os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em quase 64 bilhões de reais, recorde histórico. Mas será que a caderneta de poupança é o melhor lugar para investir a sobra de dinheiro neste momento de crise? Neste Agenda Econômica, vamos falar sobre investimentos pessoais com Fábio Abreu, assessor de investimentos da Mundial Investimentos. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu agradeço pela oportunidade. Olá a todos. Fábio, então vamos começar por esses dados do Banco Central que falam especificamente da questão caderneta de poupança, e poupança é o que a gente conhece, é o nome genérico, né, para investimentos, para reservas financeiras pessoais. Então, começando com essa questão específica da caderneta de poupança, a gente tem aí o maior número de depósitos, as pessoas não estavam tendo onde comprar, onde gastar o dinheiro, estavam economizando, poupando aí, entre aspas, de alguma forma, mas poupando na caderneta, esse investimento conhecido como caderneta de poupança. É o mais indicado nesse momento? Tá. Vamos separar em duas questões, né? Antes da gente ver se é o mais indicado nesse momento, acho que entender um pouco do movimento que aconteceu. Eu acho que ao longo desse período dessa crise, ela teve várias particularidades, né? A gente teve quedas em vários mercados, quedas extremamente bruscas, rápidas, como a gente nunca tinha visto. E ele foi acompanhado, então, de uma aversão ao risco. Eu acho que a poupança, historicamente, ela tem um perfil mais conservador, né? Ela tem um viés conservador. Então, eu acho que grande parte dessa captação da poupança ela foi de pessoas que migraram de investimentos que tinham um pouco mais de risco, voltaram para a poupança, né? No momento com um temor, né, diante do que estava acontecendo. Tá? E eu acho que foi dessa forma que eu enxergo, eu acredito que explica grande parte desse movimento. Não necessariamente que o brasileiro poupou mais nesse período, até como foi dito, foi um período em que o desemprego aumentou, a renda do brasileiro, na verdade, diminuiu, né? Então, eu acho que o que houve, na verdade, foi a busca de um porto seguro. E grande parte dos brasileiros veem a poupança como esse porto seguro. E aí, o segundo ponto seria esse, se seria o mais indicado. A poupança, dada esse perfil conservador, ela acaba atraindo grande parte dos investidores. Mas nós temos hoje disponíveis no mercado produtos tão conservadores quanto, ou eventualmente até mais conservadores que a poupança, e com uma série de vantagens. Então eu não diria que seria um investimento mais adequado. A gente encontra essas mesmas características em outros investimentos que vão oferecer uma rentabilidade maior para o investidor. Eu acho que... Ficando só um pouquinho no começo da sua análise, que é a questão de que a gente tem, na verdade, né, como diz os próprios números do IBGE, o maior número de brasileiros desocupados naquele período, mas os que que se mantiveram com emprego, sem redução da renda, de certa forma, eles não tinham como gastar esse dinheiro. Acho que pela primeira vez não se teve como gastar o dinheiro, né? Você acha que isso não teve algum tipo de influência? Sem dúvida nenhuma, teve influência, tá? Mas eu acho que, pelo menos da forma que eu enxergo, eu acho que não justificaria o tamanho desses números. Eu acho que influenciou sim, eu acho que a gente teve uma interrupção em consumo, tanto de bens quanto de serviços. Muitas pessoas perderam o emprego, perderam o poder aquisitivo, mas, como mesmo foi mencionado, outras pessoas mantiveram essa renda e não tinha como gastar. Então, sim, eu acredito que houve uma maior poupança no sentido de um maior acúmulo de recursos por parte da população, mas eu acho que a robustez dos números mostrados ali em captação da poupança, ao meu ver, em grande parte, são justificados por uma migração de outros ativos, outros investimentos para a poupança, principalmente aquela pessoa que acabou de entrar em outros investimentos, ainda não estava acostumado com a dinâmica desses outros investimentos, acabou retornando para a poupança em busca de um porto seguro. Mas sim,
Vamos voltar, então, agora retomando o seu raciocínio anterior, que era, né, que você falou que existem outros investimentos que são portos tão seguros quanto a poupança, porém com uma maior rentabilidade. Como é que a gente pode ajudar um pouquinho a quem migrou desse investimento anterior, ou quem conseguiu deixar de consumir e economizou aí, de certa forma, um dinheirinho aí, onde é que essa pessoa pode investir nesse momento, né? Vamos pensar em quem pode investir de R$ 50 por mês até R$ 1.000, porque mesmo que seja R$ 50, você pode economizar, né? Se a pessoa tem, é melhor que ela invista, economize de uma forma mais rentável. Perfeito. Uma tese que a gente defende aqui é que não existe uma receita de bolo ou uma dica, digamos, de investimento, né, que sirva para todos. Eu acho que o brasileiro, o investidor em geral, ele precisa ficar muito atento aos seus objetivos, aos seus perfis, aos seus prazos, mas sim, a gente tem algumas coisas que seria comum a todos. Tá? A gente entende que o primeiro passo do brasileiro que queira investir, independente do volume financeiro que ele tenha, tá? O primeiro passo é constituir uma reserva de emergência. Tá? Essa situação que a gente vive hoje, ela mostra, né, o como é importante, né, termos uma reserva de emergência, independente do nível de renda da pessoa. Tá? Hoje a gente vive uma situação em que pessoas que tinham uma alta renda, hoje estão passando por apuros. Né, tiveram seus negócios fechados, suas empresas não sem faturar, enfim. Então, eu acho que o primeiro ponto que todo brasileiro, todo investidor tem que se atentar é ter uma reserva de emergência. Qual o tamanho dessa reserva de emergência? Aí esse tamanho depende de cada um. Eu acho que cada um tem que ter a percepção do quanto que seria importante, né, de ter recursos que possam ser utilizados a qualquer momento. Mas, uma vez identificado esse volume, ou enfim, esse tamanho, eu acho que uma boa alternativa para essa reserva de emergência seria o Tesouro Selic. Tá? Só um pouquinho, Fábio, antes da gente entrar, então, nesse investimento especificamente dito, você está falando aí que não dá, e obviamente não dá para a gente dizer qual é o tamanho da reserva de emergência adequada para cada pessoa, cada família. Isso vai depender do consumo, do padrão de vida dela. Mas a gente tem, assim, digamos, um tempo de reserva de emergência, ou seja, eu preciso ter uma reserva de emergência para garantir as minhas despesas por pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O que é, assim, digamos, como indicação, não de montante, mas de tempo de reserva de emergência? Olha, eu sugeriria entre 6 meses e 1 ano, tá? Mais puxado para 1 ano. O que a gente... Porque algumas situações, claro que, por exemplo, o que a gente vive hoje não é algo frequente, não é algo que a gente espera, pelo menos, que a gente não venha passar num futuro muito próximo. Mas a gente observa hoje, nós já estamos em julho, né, e a economia ainda não voltou. Vários segmentos ainda estão fechados. Então, eu vou te dar um exemplo. Alguns setores da economia, como setores de saúde ou restaurantes, vou dar um exemplo de um dentista, por exemplo. Eu acredito que quando ele avaliar um cenário de estresse no seu consultório, ele imaginaria que ele perderia alguns clientes, vamos dizer, metade dos clientes, por exemplo, ou um restaurante mesmo, ao avaliar um cenário de estresse do seu negócio, pensaria, poxa, eu perco metade dos meus clientes, meu movimento cai pela metade. Mas dificilmente alguém imaginaria a situação que você nem ligaria a maquininha do cartão de crédito durante vários meses. Isso realmente pegou muita gente de surpresa. Então, uma pessoa que não tinha reserva de emergência nenhuma, ela realmente já está passando por grandes problemas. Uma pessoa que pensou em poucos meses, essa pessoa também está começando a ter problema agora. Então, do que a gente vê, pelo menos, eu acredito que entre 6 meses e 1 ano já seria algo que traria algum conforto para ela. Mas é claro que, a partir daí, se ela tem capacidade de acumular por um período maior, se ela já tem 1 ano, por exemplo, ali em ativos que ela possa utilizar facilmente, se ela tiver mais recursos além desse, aí já pode começar a diversificar em outros tipos de ativos, não necessariamente uma reserva de emergência. Mas para uma resposta simples, eu te diria entre 6 meses e 1 ano, eu acho que faz sentido. Então, vamos começar com quem não tinha essa reserva de emergência. Vamos pegar alguém que, por sorte, não tinha a reserva de emergência, mas também não perdeu o emprego.
Então, ela parou de consumir, porque o comércio está fechado. Então, esse dinheirinho que ela não estava consumindo nesse período, que ela gastava com outras coisas, que não eram as coisas básicas de vida, alimentação, esse tipo de coisa, então, o que ela deixou de gastar? Para começar a formar uma reserva de emergência, ela deve investir em que tipo de investimento? Tá. Quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente busca principalmente duas características. Tá? A primeira delas é que tem o que a gente chama de liquidez, que seria, de uma forma simples de falar, uma facilidade de transformar aquele ativo em dinheiro, de você resgatar aquele recurso. Então, uma reserva de emergência ela precisa ser rapidamente resgatável, né? Você precisa ter aquele recurso na sua conta, ou, enfim, disponível de forma rápida. E a segunda característica seria que não tenha risco. Né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que tivesse a sua reserva de emergência em investimentos de risco, ela também estaria passando por um período difícil agora. Com essas duas características, a gente tem um investimento no Brasil que é bastante acessível, que é bastante simples, tá? Que seriam os títulos do Tesouro, mais especificamente o Tesouro Selic. Tá? Então, o que seria isso? O nosso Tesouro, o Tesouro Nacional, emite alguns títulos que seriam títulos de dívida, ou seja, as pessoas que compram ou investem em títulos do Tesouro estão financiando o governo, estão emprestando dinheiro para o governo, né? E tem vários tipos de títulos, dentre eles, né, o Tesouro Selic. Tá? Então, eu acredito que o Tesouro Selic, por ter uma alta liquidez, ou seja, o investidor consegue a qualquer momento vender esses títulos e não correr riscos ao longo desse investimento, ele seria uma boa alternativa para compor essa reserva de emergência das pessoas. Melhor do que o que a gente está acostumado a conhecer como caderneta de poupança? Sim, a caderneta de poupança ela tem duas características que acabam deixando ela menos interessante do que o Tesouro Selic. A primeira delas é que ela tem um rendimento hoje de 70% da Selic, tá? Mais TR, mas isso tende a zero, então, a grosso modo, vai render 70% da Selic. Mas o grande ponto é que ela tem a capitalização é mensal. Então, o rendimento da poupança ela vem no aniversário da poupança. Então, por mais que seja um ativo que tenha um resgate rápido, se a pessoa, por exemplo, está com aquele dinheiro há 28 dias e precisar resgatar, ela vai perder a rentabilidade daqueles 28 dias. Então, final de contas, você é penalizado de alguma forma por utilizar aquele recurso a qualquer momento, né? Então, imagina que é um investimento que já tem um retorno levemente menor, e mesmo assim você ainda perde a rentabilidade dos dias desde o último aniversário. Então, isso faz... Sim, desculpa. Completa o seu raciocínio. Então, somando essas duas características, faz com que, a meu ver, enfim, um Tesouro Selic, por exemplo, seria mais atrativo para a pessoa. Fechando aí o pacote de caderneta de poupança, além de, por exemplo, se ela ela precisa resgatar com 28 dias, faltando 2 dias para o aniversário onde ela pode aplicar, ela vai perder o rendimento desses 28 dias. Mas existe algum momento na caderneta de poupança que ela pode perder do dinheiro que ela depositou mesmo, do principal? Não, até porque a caderneta de poupança ela conta com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Existe um rol de ativos ou de investimentos que contam com essa garantia. Então, ela tem uma garantia em até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, um investidor, pessoa física ou jurídica, que tem até 250 mil investidos em poupança em uma instituição financeira, inclusive se essa instituição financeira vier a falir ou sofrer uma intervenção do Banco Central, esse mecanismo de garantia vai ressarci-lo em até 250 mil. Então, em até 250 mil, a pessoa não vai ter perdas. Caso ela tenha valores superiores em uma única instituição financeira, sim, ela poderia ter perdas. Então, uma saída, né, uma alternativa para esse investidor seria ter mais de uma instituição financeira, por exemplo. Ok, então voltando lá para o que você falou que você vê como né, pela sua experiência, que você vê como o melhor investimento que seriam os títulos do Tesouro, e você estava falando especificamente do Tesouro Selic. Para a reserva de emergência, sim.
né, para a reserva de emergência, né? Como é esse rendimento do Tesouro Selic, como é essa possibilidade de resgate, que tipo de imposto a pessoa paga? Vamos abrir um pouquinho essa questão. Tá, então vamos lá. Os títulos públicos, os títulos emitidos pelo Tesouro, você tem alguns tipos de títulos que são emitidos para o Tesouro, cada um com, digamos, com a sua finalidade ou com uma situação em que ele é mais adequado. E recentemente, já há algum tempo, foi criada uma plataforma que chama-se Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto é uma forma de acesso para a pessoa física, pessoa jurídica não acessa essa plataforma, mas pessoas físicas que vão adquirir um valor inferior a R$1 milhão, inferior ou igual a R$1 milhão em títulos públicos, podem utilizar essa ferramenta. Tá? Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer um cadastro em alguma instituição financeira e essa instituição financeira vai dar acesso a essa pessoa ao Tesouro Direto. Tá? Ao utilizar essa plataforma, o próprio Tesouro Direto vai cobrar uma taxa de custódia deste investidor, no valor de 0,25 ao ano. Essa é a taxa de hoje, isso pode vir a mudar a qualquer momento. E, eventualmente, a instituição que ela se vincular pode cobrar alguma outra taxa, mas o Tesouro vai cobrar 0,25 ao ano, dividido em 2 vezes, uma em cada semestre, totalizando 0,25. A pessoa faz o investimento e, ao vender esses títulos ou resgatar esse investimento, ela vai pagar imposto de renda. O imposto de renda ele vai incidir apenas sobre o lucro, né, sobre a renda que ela teve naquele investimento, e vai ser da seguinte maneira: ela vai depender do tempo em que aquele dinheiro ficou investido. De 0 a 6 meses, 22,5% do lucro. De 6 meses a 1 ano, 20% do lucro. De 1 ano a 2 anos, 17,5% do lucro. Depois de 2 anos, 15% do lucro. Ou seja, quanto mais tempo aquele investidor mantiver aqueles títulos, menos imposto ele vai pagar, em termos de alíquota. Ele vai pagar uma alíquota inferior. Então, favorece ali os investidores de longo prazo. Essa é uma diferença em relação à poupança. A poupança não é cobrado imposto de renda, mas, fazendo as contas, principalmente para quem vai manter aqueles títulos aí durante mais de 2 anos, acaba tendo um rendimento líquido superior, inclusive, no Tesouro Selic. Mas mesmo como reserva de emergência, como uma fonte para o rendimento de uma reserva de emergência, você, apesar de ter essa questão do imposto de renda, que abaixo de 2 anos ele é maior, né? Ele cai de 22,5% para 15%, mesmo como sendo o depositário dessa reserva de emergência, você acredita que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ainda é melhor do que a caderneta de poupança? Sim, até porque a pessoa vai ter uma capitalização diária. Então, se essa pessoa investiu 3 meses e 29 dias, ela vai ter o seu rendimento por 3 meses e 29 dias. No caso da poupança, teria 3 meses de rendimento. Né? Então, ela consegue, dessa forma, ter um rendimento durante todo o período de investimento, independente do aniversário, digamos, daquele investimento, e vai ter um rendimento levemente maior, mesmo considerando o imposto de renda. Tá? Eu acredito que... Dá para começar com R$50 e depois no mês seguinte depositar mais 50 e mais 50 ou 100 ou uma renda extra? Dá para fazer um depósito? Perfeitamente. Hoje o Tesouro, através da plataforma Tesouro Direto, ele permite a fração mínima negociável seria 1% de cada título, tendo um valor mínimo de negociação de R$30. Então, a partir de R$30 hoje, o investidor brasileiro, ele tem, pessoa física, ele tem acesso por meio dessa plataforma, acesso a títulos públicos, que tem como garantidor o Tesouro Nacional. Então, dentro da nossa economia, a gente vê como a maior garantia, enfim, do ponto de vista de crédito. Ele tem acesso a esses títulos e consegue, sim, ter um investimento seguro e líquido, conseguindo resgatar a qualquer momento, caso ele tenha necessidade. Agora, quando a gente pensa ainda, né, em poupança, em reserva de emergência, digamos assim, a gente pensa muito também num tipo de investidor que é pais investindo para filhos, né, pensando no futuro dos filhos, aí é um investimento de mais longo prazo, ou pessoas idosas investindo um pouquinho daquilo que recebem para garantir o seu mês seguinte, o seu ano seguinte de uma forma melhor, mais confortável.
mesmo para esse tipo de público, o Tesouro Selic é o melhor investimento. E essas pessoas, pensando em uma pessoa, por exemplo, mais idosa, que não é tão habituada com o mundo de internet, por exemplo, como é que ela faz? O gerente do banco pode investir para ela, assessor de investimentos, como é o seu caso, tem várias empresas, pode fazer esse trabalho, esse serviço para ela? Tá, vamos por partes. Primeiro, em relação a esses vários perfis, você mesmo comentou, né, tem uma pessoa mais idosa, uma pessoa que está investindo dinheiro para os filhos. Eu volto àquele ponto que eu mencionei no início, de que o investimento, ele vai... é muito importante entender o que é o melhor para cada pessoa. Né? Cada pessoa tem uma realidade diferente, tem planos diferentes, limitações diferentes, um perfil de risco diferente. Então, o que a gente faz, na verdade, o que a gente defende é não ter aquela receita de bolo, né, que todos devem seguir. Mas alguns pontos em comum entre praticamente todos os perfis, de fato, existem. Como eu falei da reserva de emergência e por aí vai. Apenas como exemplo, não como uma recomendação de investimento, pois, como eu falei, cada pessoa realmente tem um perfil e um conjunto de produtos mais adequado, mas apenas como exemplo, esse pai que guarda dinheiro para um filho, naturalmente, então, ele está pensando num longo prazo. Né? Quando a gente pensa em longo prazo, a gente já vê um grande desafio, historicamente um grande desafio no Brasil, que é a inflação. Né? Hoje a gente vive em um ambiente de inflação baixo, mas a gente não pode garantir que vai ser assim para o resto da vida, até porque nunca foi. Então, nesse caso, já seria mais adequado um outro título do próprio Tesouro, no caso a NTN-B, hoje chamado de Tesouro IPCA+, pois ele vai proteger da inflação mais uma taxa fixa, né? Ou seja, você tem um ganho real garantido pelo Tesouro lá no vencimento do título. E são vencimentos bastante longos, desde 2026, 2022 a 2055, por exemplo. Então, essa pessoa, repito, apenas como um exemplo, poderia utilizar esses títulos públicos para um investimento de longo prazo, que também seria bastante seguro. Na outra ponta, no outro exemplo, o investidor mais idoso, por exemplo, se a gente entende que essa pessoa não está fazendo um investimento para um longo prazo, se a gente entende que essa pessoa ela pode precisar daquele recurso a qualquer momento, essa pessoa também seria interessante para ela um Tesouro Selic, né, como uma reserva de emergência, né, pois talvez enfim, a gente entende que o prazo pode estar um pouco limitado e talvez o longo prazo já não seja mais viável para essa pessoa. Se ela tem alguma dificuldade com plataformas ou com dispositivos eletrônicos, sim, ela pode ter um assessor de investimentos ou, eventualmente, o gerente do banco que pode auxiliá-lo nessa compra desses ativos. A gente observa que hoje a tecnologia torna todos esses processos cada vez mais amigáveis e é um processo simples. Tá? Então, com algum auxílio, sim, essas pessoas também acabam tendo acesso a esses ativos. Quando a gente pensa num assessor de investimentos, a gente pensa em alguém que é pago, que trabalha para gente rica, né? Vamos no popular, que na verdade é o que se pensa, é isso mesmo. O que é que faz, e para quem trabalha e quem remunera, um assessor de investimento? Até para as pessoas saberem o que é isso, para uma vez conhecendo, poder acessar o serviço. Tá. O assessor de investimentos ou o agente autônomo de investimentos, ele é vinculado a uma instituição financeira, e ele tem a função dele é auxiliar os clientes a encontrar os produtos mais adequados para ele dentro da plataforma daquela instituição em que ele é vinculado, a qual ele é vinculado. A remuneração do assessor de investimentos ela é feita pela instituição em que ele está vinculado. Não é o cliente que vai pagar um boleto, ou, enfim, vai pagar diretamente esse assessor. Né? Quem vai remunerar o assessor é a instituição. Tá?
Desculpa, repete, por favor. Não, então, assim, tá bom que você falou que o assessor de investimentos ele é vinculado a uma instituição financeira. Então, assim, a gente não vai fazer propaganda aqui de nenhum banco, mas a gente precisa citar os nomes até para as pessoas terem uma ideia. Então, tem um assessor de investimentos ligado ao Banco do Brasil, ao Itaú, ao BTG, como é o seu caso, à XP. Quer dizer, isso que a gente conhece como empresas de investimento ou bancos de investimento, os assessores são ligados a essas empresas e são remunerados por elas, não vão ser remunerados por elas. Se eu quiser ter o serviço, né, qualquer pessoa que queira ter o serviço de um assessor de investimentos, essa pessoa paga por alguma coisa? Não, é isso que você está dizendo, né? Não. Quem vai remunerar esse investidor, no caso, vai ser a instituição. Tá? Então, o investidor ele tem uma oferta de produtos e essa oferta de produtos ela será a mesma independente se há a presença do assessor ou não. Né? Então, havendo a presença do assessor, ele tem alguém ali, ele tem uma fonte de informação, enfim, rápida e de qualidade, que vai auxiliá-lo na tomada de decisão, e essa remuneração isso não vai onerar, né, o processo de investimento, então o cliente não vai ter uma despesa extra em função da presença desse assessor de investimentos. Então, Fábio, para a gente dar uma arredondada, uma fechada na conversa, a gente se fixou aqui na questão da formação de uma reserva de emergência. Mas para quem já tem essa reserva de emergência, mas está podendo poupar um pouquinho mais, vamos tirar esse termo poupar, está podendo economizar um pouco mais, reservar um pouco mais, nesse momento, até porque não está tendo onde gastar. Seguindo o que você falou, que depende do objetivo de cada pessoa, mas, por exemplo, quem tem um objetivo pode economizar isso aí por um ano, ou quem tem um dinheiro e está pensando em comprar um imóvel, momento, faz o quê? Tá, como eu falei, são perfis muito distintos aí. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que quer comprar um imóvel a qualquer momento, ela pode manter esse recurso investido durante um mês, ou pode manter esse recurso investido durante 5 anos. Então, ela vai ter que buscar ativos mais parecidos ou com as características desses mesmos ativos da reserva de emergência. Porque ela não pode, de repente, achou um imóvel que ela quer comprar, mas a gente está vivendo, por exemplo, uma crise, as ações caíram e ela tinha o dinheiro investido em ações. Então, ela vai ter que buscar investimentos mais conservadores. Tá? Assim, a ideia de uma dica de investimento, como eu falei, que sirva para todos, a gente defende que ela não existe, na verdade, porque os perfis realmente são muito diferentes. Tem pessoas, por exemplo, que estão poupando para um longo prazo, mas têm uma aversão a risco enorme, né? Que elas não conseguem absorver a ideia do risco. Tem pessoas que se sentem muito... Claro, não é confortável para ninguém ver uma desvalorização no patrimônio, mesmo que momentânea, mas algumas pessoas conseguem conviver melhor com isso do que outras. Tá? Então, a gente defende a ideia de que, assim que formada uma reserva de emergência, sim, é muito interessante diversificar seus investimentos. Agora, quais investimentos, em qual proporção, isso varia bastante de pessoa para pessoa e seria interessante, sim, ela conversar com um profissional da área para que esse profissional possa apresentar os produtos mais adequados para cada um desses perfis. Ok, Fábio, muito obrigada. A gente, quer dizer, cada investimento desse aí dá um programa, acho que a gente pode fazer alguns outros programas com perfis de investimentos, mas é o nosso tempo, o nosso limite de tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica e os seus esclarecimentos, que eu acho que, como princípio, eles são muito legais. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e espero ter ajudado de alguma forma. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, indicar para alguém, acesse aí as nossas páginas. A gente está no canal da TV Senado, senado.leg.br/TV. Está lá no canal da TV Senado no YouTube e também nas redes sociais. Se quiser falar com a gente, mande o seu e-mail para agendaeconomica@senado.leg.br. Muito obrigada e até o próximo programa.